Ora viva! Cá estamos nós para mais uma história. A história que vos trago hoje é uma história do Hans Christian Andersen, que foi adaptada e chama-se O Guardador de Porcos. E esta história diz o seguinte: era uma vez um príncipe que tinha um reino muito, muito pequeno, mas que por outro lado era suficientemente grande para que ele pudesse casar-se. E casar era exatamente o maior desejo do príncipe naquele momento. Contudo, não deixava de ser um pouco atrevido que fosse ele, precisamente, que quisesse formular a pergunta à filha do imperador: aceitaria ser minha esposa? Apesar de tudo, estava decidido a tentar, porque o seu nome era famoso e havia centenas de princesas que aceitariam imediatamente e de bom grado a proposta de se casarem com ele e de viverem no seu pequeno reino. Mas seria esse o caso da filha do imperador? É o que vamos ver. Sobre a sepultura do pai, do príncipe, crescia uma roseira linda que tinha a particularidade de apenas florir de 5 em 5 anos e só dar uma única flor. Mas essa flor não era uma rosa vulgar. Tinha um cheiro tão doce que fazia esquecer, com a sua extraordinária fragrância, todos os sofrimentos e preocupações. O príncipe tinha também o roxinol, que cantava divinamente, como se a sua pequena e delicada garganta albergasse todas as mais belas melodias. Ora, o príncipe queria oferecer a rosa e o roxinol de presente à princesa. Colocou cada um deles em 2 grandes cofres de prata e os mensageiros encarregaram-se de os levar ao palácio para que fossem entregues à princesa. O imperador ordenou que levassem as ofertas à sua presença e, acompanhado pela sua comitiva, seguiu os mensageiros até ao salão, onde a princesa se encontrava com as suas damas de companhia. Quando ela viu os cofres de prata, bateu palmas de alegria. Quem dera que fosse um gatinho, exclamou ela, mas quando abriu ficou imediatamente inebriada pela fragrância da rosa. Oh, como é bela! Exclamaram por sua vez todas as damas de companhia. É muito mais do que bela, declarou o imperador. É fascinante. A princesa acariciou a rosa com a ponta dos dedos e pouco faltou para que começasse a chorar. Que horror, pai, disse ela. Não é artificial, é verdadeira. É uma rosa natural. E muito zangada, a princesa atirou violentamente a maravilhosa rosa para o chão. Que horror! Repetiram as damas de companhia. É uma rosa verdadeira. Para elas, uma rosa natural era algo muito pouco distinto, porque rosas verdadeiras havia-as por toda a parte. Mas nenhum dos presentes conseguiu dar conta do extraordinário perfume que esta rosa emanava e ninguém se dignou a apanhá-la do chão. Antes que voltemos a enfurecer-nos todos, vejamos o que contém aquele outro cofre, disse o imperador. Abriram cuidadosamente e, então, apareceu o roxinol. 2 pajens foram incumbidos de trazer um suporte dourado com um poleiro em arco, e um deles pousou a ave sobre o mesmo. Embora o seu aspecto não fosse muito vistoso, a verdade é que o roxinol começou a cantar tão bem e com tal harmonia que ninguém se atreveu a dizer nada. As damas de companhia escutaram encantadas. O imperador, impressionado, pousou as suas mãos sobre o peito e a princesa, muito atenta,
sentou-se numa poltrona, sem conseguir pronunciar qualquer palavra. Superbe, charmant, diziam as donzelas em francês, cada uma delas com uma pronúncia pior que a outra. Queriam com isso dizer que achavam o canto extraordinariamente maravilhoso. A belíssima voz de Rochinol ouvia-se em todo o palácio e cada vez ocorriam mais pessoas para ouvir, entre elas o mordomo e os ministros, o camareiro do imperador e as camareiras da princesa. Este pássaro faz-me lembrar a caixa de música da falecida imperatriz, disse admirado um velho ministro. É verdade, é exatamente o mesmo tom, a mesma melodia, exclamou o outro. De facto é, concordou o imperador, soluçando como uma criança ao lembrar-se da sua boa esposa já falecida. A princesa exclamou, tenho a impressão que este pássaro canta como se estivesse vivo. Será que é um pássaro verdadeiro? O imperador questionou os mensageiros que tinham trazido a ávea rosa. Sim, é um pássaro verdadeiro, retorquiram eles. Nesse caso, soltem, disse a princesa, e recusou-se determinantemente que o príncipe a visitasse no palácio. Os criados receberam ordens para abrir as janelas e o Rochinol voou em liberdade. Então as damas de companhia disseram, o príncipe deve ser muito grosseiro e inculto para presentear uma princesa com uma rosa verdadeira e um Rochinol vivo. Mas apesar destas desventuras, o príncipe não se deixou intimidar. Pintou o rosto com uma tinta escura, cor da terra, enterrou o chapéu na cabeça e bateu com os nós dos dedos à porta do palácio. Quis o acaso que fosse o próprio imperador a abrir. O visitante tirou o chapéu e saudou o monarca. Bom dia, majestade. Será que me podereis arranjar trabalho aqui no palácio? Bem, não sei, respondeu o imperador. Há tanta gente que vem pedir trabalho, ignoro se há trabalho para ti, mas prometo que não me vou esquecer de ti. Refletiu um pouco e logo acrescentou, pensando melhor, a verdade é que preciso de alguém para tomar conta dos porcos, pois temos muitos, muitíssimos. E assim o príncipe foi admitido como guardador de porcos real. Foi dada uma pequena e miserável cabana perto das pocilgas, onde ele ficaria a viver a partir desse momento. Trabalhava durante todo o dia e à noite aproveitava todos os momentos para construir uma bonita panela com guizos a toda a volta. Quando ficou pronta, colocou-a sobre o fogo e assim que a panela começou a ferver, os guizos tocaram uma velha melodia. Casada poderia estar, mas de amores morrerei. Mas a panela ainda fazia muito mais coisas. Era por isso uma panela muito peculiar. Se alguém metesse o dedo no vapor que saía da panela, pelo cheiro poderia saber logo que alimentos estavam a ser cozinhados em todas e em cada uma das cozinhas da cidade. Em casa do alfaiate imperial faziam-se salsichas fritas. A mulher do caçador da corte assava uma perdiz que o marido tinha desviado da última caçada. Em casa do sapateiro, as batatas saltitavam dentro de água. Em casa do mestre de escola, que fazia anos nesse dia, havia uma galinha a estufar na panela. E vejam lá que o mendigo, que ia todos os dias ao palácio pedir uma esmola, tinha um belo pedaço de carne suculenta a ferver na sopa e pudim para a sobremesa. Sim, era verdade que aquela panela era muitíssimo mais valiosa do que a rosa natural e o Rochinol de verdade. Acontece que um dia passou por ali a princesa, com as suas damas de companhia, e ao ouvir inesperadamente a bela melodia, parou e ficou a escutar, com um ar de agrado. E lembrou-se que também ela
sabia tocar aquela canção. Casada poderia estar. Na verdade, era a única coisa que sabia tocar, e só com um dedo. Mas esta é a música que eu sei tocar, exclamou a princesa, entusiasmada. Deve ser um guardador de porcos muito culto. Escutem. Vão ter com ele e perguntem-lhe quanto é que ele quer pelo instrumento. Eu gostaria muito de o possuir. Imediatamente, uma das damas de companhia foi ter com ele, mas antes calçou um par de tamancos, pois estava tudo sujo em volta daquela pocilga. Quando queres por essa panela? Perguntou a donzela ao guardador de porcos, apertando o nariz e apoiando um pé de cada vez, pensando que assim evitaria pisar a porcaria da pocilga. 10 beijos da princesa, respondeu imediatamente o jovem guardador de porcos. Deus nos livre, exclamou a dama de companhia, quase desmaiando perante tal impertinência. Digam à princesa que, por menos que isso, não vendo. É uma panela muito especial, respondeu o guardador de porcos. E a dama de companhia voltou para junto da princesa. Então, qual foi a resposta? Perguntou ela. Nem me atrevo a repeti-la, retorquiu a dama de companhia. Sendo assim, diz-me baixinho, ao ouvido. Quando a princesa ficou a saber que o guardador de porcos queria, exclamou: "Que desavergonhado e grosseiro!" e foi-se embora. Mas logo que se afastou um pouco, voltou a escutar os guizos a tocar a mesma melodia. Casada poderia estar, mas de amores morrerei. Ouçam. Perguntem-lhe se aceita 10 beijos das minhas damas de companhia. Não, obrigado, respondeu o guardador de porcos. 10 beijos da princesa ou fico eu com a panela? Que vai-vem tão aborrecido, disse a princesa. Dá-lhe-os-ei, mas vocês têm de se pôr à minha volta para que ninguém veja. Então as donzelas juntaram-se em redor da princesa, taparam-na com os vestidos e o guardador de porcos teve direito a 10 beijos da princesa. Em troca, ela recebeu a tão desejada panela. Foi uma enorme alegria. Durante toda a noite e todo o dia a panela não parou de ferver. Ficaram assim a saber o que estava a ser cozinhado em todos os fogões da cidade. Fosse em casa do camareiro, do sapateiro, do alfaiate, as damas de companhia dançaram e batiam palmas de alegria. Nós sabemos quem vai comer sopa e quem vai comer bolo, quem vai comer papas e quem vai comer assado. Não é interessante? Muito interessante, concordou a governanta da Casa Real, esposa do mordomo. Sim, mas não digam a ninguém. Lembrem-se que eu sou filha do imperador. Com certeza que não, responderam todas em coro. O guardador de porcos, ou seja, o príncipe, não perdeu tempo e construiu um jogo de campainhas. Quando os punha a girar, o instrumento tocava todas as valsas e polcas do mundo inteiro. Que maravilha! Exclamou a princesa ao passar perto dali. Nunca ouvi uma música tão bonita e harmoniosa. Vão perguntar imediatamente o preço daquele instrumento para que fique, mas que fique bem claro, não voltarei a beijá-lo. Pois desta vez ele quer 100 beijos da princesa, disse a donzela encarregada do recado. Está visto que ele enlouqueceu de vez, exclamou a princesa e continuou o seu caminho. Mas refletiu um pouco, deu meia volta e voltou para trás. É preciso promover as artes, disse. Não posso, nem devo esquecer que sou filho do imperador. Digam-lhe que lhe darei 10 beijos, como ontem, mas que os restantes serão as minhas damas de companhia a dar-lhes. Oh, mas isso é tão desagradável, princesa, exclamaram em coro as damas de companhia. Que disparate, disse a princesa. Se eu posso beijá-lo, vocês também podem fazê-lo. Lembrem-se que sou eu que vos alimento e sou eu que vos pago o salário. E foi assim que, de boa ou de má vontade, as damas de companhia tiveram de acompanhá-la até à pocilga. Sem beijo da princesa, reafirmou o guardador de
porcos sem pestanejar. Caso contrário, cada um fica com o que é seu. Então ponha-se à minha volta, ordenou a princesa. As damas de companhia rodearam-na uma vez mais e o guardador de porcos... as damas de companhia rodearam-na uma vez mais e o guardador de porcos beijou a princesa. Que alarido é aquele ali ao pé da pocilga? O que é que se passa? Perguntou o imperador, que tinha ido à varanda a apanhar ar fresco. Esfregou os olhos, pôs os óculos. Mas são as damas de companhia que estão a armar aquela confusão infernal. É melhor ir ver o que se passa ali. E lá foi, ele num ápice. Assim que chegou ao pátio, aproximou-se silenciosamente e muito devagar. As donzelas estavam tão entretidas a contar os beijos, para que não houvesse enganos, que não deram pela sua chegada. Mas o que significa isto? O que é que se passa aqui? Gritou, ao ver a princesa a beijar o guardador de porcos e, com o seu sapato, deu uma sapatada na cabeça da princesa, mesmo no exato momento em que ela dava o 86º beijo. Fora daqui! Gritou o imperador enfurecido, expulsando do seu reino tanto a princesa quanto o guardador de porcos. A surpreendida princesa, ao ver-se abandonada, desatou a chorar. O guardador de porcos não parava de resmungar, entretanto começou a chover a cântaros. Ai de mim! Lamentava-se a princesa. Por que é que eu não dei ouvidos ao meu pai e não casei com o príncipe? Ah, como sou infeliz! Então o guardador de porcos foi esconder-se atrás de uma árvore, lavou o rosto com água da chuva, despiu os farrapos velhos que trazia vestidos e apresentou-se perante ela com toda a magnificência própria de um príncipe. Estava tão formoso e elegante que a surpreendida princesa, ao vê-lo, fez imediatamente uma vénia. Agora tenho a certeza que mereces todo o meu desprezo, disse. Disse ele, recusaste um príncipe honrado, não deste valor à rosa e ao roxinol, mas por mero capricho beijaste o guardador de porcos. Agora tens o que mereces. Depois de pronunciar estas palavras, o príncipe disse-lhe adeus, para sempre, e regressou ao seu reino. Os caprichos da princesa, a caprichosa princesa ficou só e abandonada, cantando a melodia vezes sem conta. Casada podia estar, mas de amores morrerei. E eis que chegamos ao fim desta história curiosa do nosso amigo Hans Christian Andersen. E pronto, o conto está contado e o contador vai descansar. E até à próxima.